Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, despertar coletivo. Olha aí, despertar coletivo. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, como eu sou doutor em Psicologia Social, estudo os efeitos desta pandemia nas pessoas e na sociedade, né? O que aconteceu com as pessoas, né, individualmente, e com a própria sociedade. Se, de um lado, o isolamento social trouxe aumento nos índices de depressão, ansiedade e até índices de suicídio, por outro lado, com o isolamento, cada um de nós observou mais o que acontece no mundo e refletiu mais sobre os problemas do mundo. Então passamos a refletir mais sobre o que está acontecendo no mundo, de uma forma inusitada. Então, aquilo que nós não percebíamos antes, agora percebemos. Tem muitas pessoas que dizem assim, puxa, eu tenho a sensação que o mundo está pior. Ele pode ter piorado um pouco, é verdade. Essa sensação acho que não está errada. Mas sempre houve esse tipo de situação social, jogo de interesses, bastidores, corrupção, sempre houve de uma forma ou de outra, né? Então agora nós estamos mais conscientes disso. O resultado disso foi um despertar coletivo. É isso que eu estou chamando de despertar coletivo. Despertamos a nossa consciência. Estamos percebendo mais os problemas da sociedade, no qual começamos a perceber o que não víamos antes. Claro que víamos um pouco, mas assim meio difuso, meio embaçado, não era tão claro. Hoje está muito claro o que acontece no mundo. Então, primeiro ponto, né? Atualmente, questionamos mais as informações que vêm da grande mídia. Então, nós temos um questionamento maior a essas informações. Não acredito que a grande mídia seja atualmente muito, muito, muito pior do que sempre foi. Sempre foi mais ou menos parecido, porque ela é sempre patrocinada, então tem sempre interesses, né, políticos e econômicos por trás das informações, o que distorce as informações. Isso é uma coisa sabida de muito tempo. A disseminação de notícias falsas ou fake news feita pela grande mídia provavelmente sempre existiu. Então não é uma novidade da época atual. Da mesma forma que existe atualmente. O que mudou, isso que é importante, foi a nossa percepção sobre a grande mídia. Foi a nossa consciência sobre a grande mídia. Então agora nós vemos o que não víamos antes. Então toda manipulação de informações, toda tentativa de lavagem cerebral, com campanhas e frases repetitivas, tudo isso sempre houve, só que agora nós percebemos mais. Atualmente percebemos melhor quando ela, a grande mídia, traz notícias verdadeiras e quando traz notícias falsas ou fake news. Então nós estamos mais antenados, perceptivos ou conscientes, a palavra mais completa é conscientes. Ou seja, está ocorrendo na atualidade um despertar coletivo. Então as pessoas estão despertando, estão acordando. E isso é muito bom, porque na atualidade as pessoas não querem mais ser enganadas, como eram no passado, no qual enxergamos melhor aquilo que não víamos no passado. Então, no passado nós aceitamos muitas situações, mas porque não tínhamos tanta consciência. Então estamos despertando a nossa consciência. Talvez haja até uma perversão maior na atualidade.
na geopolítica mundial. No programa passado, eu falei sobre a geopolítica mundial e recomendo que você, no YouTube, acompanhe, porque eu expliquei que a geopolítica atual é muito diferente daquela que estão falando. Já mudou muita coisa. E daqui a pouco, se a gente não tiver as informações corretas, o que vai acontecer? Não vamos entender mais nada do que está acontecendo no mundo. Porque muitas coisas estão acontecendo no mundo em função dessa geopolítica mundial, só que as notícias não chegam aqui. Aqui fica numa briguinha de um lado, de outro, sem fim, né? E não falam o que é importante. Mas a maior mudança é o despertar coletivo que esse confinamento trouxe. Então, todos nós passamos por um despertar coletivo. Segundo, passamos a raciocinar ou voltamos a pensar. Isso é muito importante. Aí você vai dizer assim, não, mas eu nunca deixei de pensar. Claro que nunca deixou de pensar, mas com um raciocínio mais profundo, com um raciocínio mais perspicaz. Então agora passamos a raciocinar mais e não apenas repetimos as frases, expressões, slogans, né, que a grande mídia divulga e quer que simplesmente repitamos. Então nós não estamos mais naquela atitude, ouviu na grande mídia o que eu falo. Porque, olha, tinha uma época, um tempo atrás, ou bastante tempo atrás, que a pessoa lia um determinado jornal. Um jornal que todos nós considerávamos muito sério e tudo mais. E aí o que ela falava durante o dia eram comentários a respeito daquelas notícias. Ouvia um telejornal e tudo mais e fazia comentários, repetia aquelas notícias que tinha ouvido. Atualmente também tem notícias pela rádio e tudo mais. Só que atualmente nós imediatamente ouvimos e questionamos. Não, isso aqui não pode ser, isso aqui não bate. Essa informação não está correta. Então, atualmente, nós temos esse discernimento, esse questionamento e essa consciência. Então, o que mudou mais foi a nossa consciência. Talvez a grande mídia esteja pior, talvez, mas não é o fator mais importante. O fator mais importante é a nossa maior consciência, a nossa conscientização. Estamos questionando o que é dito para nós. Então, você acaba de ouvir, você pensa, é isso mesmo? Deixa eu ir atrás dos fatos. Porque sabe o que está acontecendo muito hoje? Estão contando muitas narrativas, muitas histórias. O que é uma narrativa? É uma história. E aí, quando você vai checar essa história, você vê que não tem fatos, que não tem fundamento, que não tem nada, é só uma história. É uma história vazia, sem fatos, sem fundamento, sem nada de fato acontecendo. Então aí, então só estão contando historinhas, não tem os fatos correspondentes? Não. Então, nós estamos reagindo a essas narrativas atuais. E isso é muito bom, porque nós passamos a questionar e não engolimos qualquer coisa. Então, hoje estamos mais seletivos, estamos filtrando as informações, o que é ótimo e maravilhoso. Este questionamento é que está nos libertando da lavagem cerebral. Como eu disse, a lavagem cerebral não foi algo de teoria de conspiração. Isso foi descoberto por um jornalista norte-americano da Flórida. Percebeu que existia a lavagem cerebral e ele descreveu, né, os passos da lavagem cerebral. E um dos passos é esse, você cria um slogan e repete a exaustão. Aí todo mundo repetindo, sem saber de onde vem. Né? Ou então faz uma narrativa e repete a mesma narrativa. Como eu disse, muitos canais, poucos donos. Então vai repetindo a narrativa, a pessoa de tanto ouvir, ela acredita. Mas quando ela vai investigar, ela percebe, é só uma narrativa. É só uma história. Não tem fatos,
Não tem coisas acontecendo que justifiquem essa narrativa. É só uma história. Terceiro, o despertar coletivo é o despertar da consciência em cada um de nós. Então, cada um de nós está despertando a consciência em maior ou menor grau. Esse despertar da consciência nos faz enxergar o que não enxergávamos antes. Então, estamos vendo mais o que está acontecendo. Quarto, o despertar ocorre em graus diferentes nas pessoas. Então, em cada pessoa está num grau diferente. Tem pessoas que não estão percebendo nada e dizem assim, não, o mundo está lindo e maravilhoso, não tem problema nenhum. Eu não entendo porque você fala essas coisas, André. Então, tem essas pessoas que acham que a política é linda e maravilhosa, que acham que os interesses econômicos não exercem nenhum malefício ao planeta, que os especuladores, né, internacionais não estão fazendo nada demais, né? Até elogiam esses especuladores internacionais. Então, são pessoas que não têm um grau muito grande de consciência, não estão ainda tão despertos. Então, existem os poucos despertos e os muito despertos. Então, tem graus diferentes. Sendo assim, cada um de nós pode levar muita consciência, uma dose maior, para os mais despertos, ou alguma consciência, doses homeopáticas, para os menos despertos, conforme o grau de consciência de cada um. Então, nós precisamos falar, inclusive em ambientes ou para pessoas, conforme o grau de consciência de cada um. Tem ambientes que monitoram tanto o pensamento das pessoas que você é obrigado, até por defesa, e você deve agir assim, você é obrigado a falar o que é socialmente aceito, o que aquelas pessoas falam e tudo mais, e ponto final naquele ambiente. Mas, em particular, dá para falar um pouco mais, entende? Então, você fica naquele ambiente percebendo que o que está sendo falado não é verdade, mas você tem que falar conforme o que está todo mundo falando. Mas, com algumas pessoas, você pode ir um pouquinho mais e mostrar, olha, isso aqui não é coerente, isso aqui não é verdade, isso aqui é só uma narrativa, é só uma história que estão falando, eu fui investigar, não tem fundamento, não tem fatos para essa narrativa. Então, aí começa a despertar a consciência dessa pessoa, daquela pessoa. Algumas pessoas só repetem as narrativas e histórias que são contadas pela grande mídia, por exemplo. Ou essas histórias, né, da agenda atual, né? Então fica repetindo, com suas pautas secundárias, né? Que não falam, não explicam o que está acontecendo no mundo, não explicam questões econômicas que estão acontecendo no mundo, né? O que está realmente acontecendo com a Evergrande e com a China na questão econômica, o que isso significa para o mundo inteiro, o que significa para investidores, o que significa na outra ponta para os consumidores, o que significa para o mundo inteiro. Então, o que está realmente acontecendo no mundo não fala. Ou se fala, fala muito superficialmente, essa empresa não está bem das pernas e acabou. Mas por que não está bem das pernas? Qual é a questão econômica? Qual a realidade da China atual? Né? O que a China está fazendo? Quais as mudanças políticas e econômicas? Vou repetir. Quais as mudanças políticas e econômicas que estão acontecendo na China? André, não estão acontecendo mudanças nenhuma. Estão acontecendo mudanças muito fortes, neste momento especialmente, tá? Inclusive contrárias a esses especuladores. Começa a ver o que está acontecendo. Tem muitas páginas interessantes no YouTube que estão explicando mais profundamente o que está acontecendo. Agora, muito importante a gente entender que atualmente tem muitas narrativas ou histórias sem comprovação, sem fatos,
sem dados de realidade, são só narrativas, só histórias. São apenas histórias inventadas, sem provas, com um determinado objetivo político e econômico. Tá? Então, são histórias inventadas, mas elas têm um objetivo político e econômico. Bom, eu quero dar algumas dicas para você. Então, neste domingo, eu estarei lá no Centro de Convenções Rebouças. No dia 3/10, eu vou fazer uma apresentação junto com a minha esposa, a Rosana Kepp. Às 11 da manhã, a entrada é gratuita, né? No Bazar Místico, no domingo, então no Centro de Convenções Rebouças. Você conhece o Centro de Convenções Rebouças, é próximo aqui da Rádio Mundial, e você poderá participar lá. Também meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que você consegue por todas as livrarias, né? E o meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com. É da Novas Edições Acadêmicas. Bom, vamos fazer os comentários finais, né? O mais importante é que esse despertar coletivo, independente das pessoas mais despertas e menos despertas, ou seja, pessoas que não percebem o que está acontecendo no mundo e pessoas que percebem muito bem o que está acontecendo no mundo, né? E a novidade é que mesmo as menos despertas, com o tempo estão abrindo os olhos e percebendo as coisas. Então está havendo um grande despertar e cada um no seu ritmo, né? Cada pessoa vai no seu ritmo. Então o mais importante é que esse despertar coletivo poderá nos conduzir para o que é chamado atualmente de transição planetária. Ô André, já ouvi esse termo, mas o que isso quer dizer? É que o nosso planeta, segundo estes estudos, e eu entendo que os estudos da espiritualidade têm estudos seríssimos. Então eu estudo tanto a espiritualidade quanto a ciência, quanto a filosofia. E espiritualidade é o dia a dia, vamos chamar assim, é o dia a dia da sua convivência com Deus, né, e com os anjos, por exemplo. Então é o dia a dia dessa convivência. Então é independente de religião, não importa a religião que você siga, e eu respeito todas as religiões. Mas espiritualidade é a sua prática interna. É quando você está sozinho, faz a sua oração, faz a sua prática espiritualista interna. Então, a espiritualidade está em todos os lugares, está aqui nesse momento. Está na sua casa, você que está me ouvindo. Então, a espiritualidade é vivida o tempo inteiro. Então, tem até trabalhos acadêmicos diferenciando religião de espiritualidade. A religião tende a ser mais externa, é meu vínculo com esta denominação, por exemplo. E a espiritualidade é mais interna, é o quanto eu vivo esses princípios no meu cotidiano, o quanto eu dialogo com Deus, por exemplo, no meu cotidiano. Então, essa é a diferença. Então, eu faço muitos estudos e, nesses estudos, o que se diz é que a transição planetária se dará da seguinte forma: a Terra deixará de ser um planeta de sofrimento e expiação e passará a ser um planeta de felicidade e luz. Essa é a descrição da transição planetária feita por vários grupos. Tem vários grupos de estudo chegando a essa conclusão. E chegando, inclusive, à conclusão que está acontecendo neste momento. E alguns estudos também afirmam que Apocalipse também está acontecendo neste momento. Então, tanto a transição planetária quanto Apocalipse, só que Apocalipse também é um livro muito bom, que mostra a vitória do bem, a Nova Jerusalém e tudo mais. Então, são
textos muito bons, muito positivos, que falam da vitória do bem. Então, esse despertar coletivo poderá nos conduzir para um mundo melhor. Então, um mundo ficará melhor com esse despertar coletivo. Nosso grau de consciência é que mudará a frequência vibratória do planeta. O nosso grau de consciência é que mudará a frequência vibratória do nosso planeta. Não é o contrário. Não é uma mudança da frequência vibratória que nos mudará. Não. Somos nós, a mudança é interna. Então, a nossa conscientização é que mudará a frequência vibratória do nosso planeta. Lembrando do que nós estamos na rádio Vibe Mundial, que fala dessa vibração. Por quê? Porque nós não aceitamos mais ser enganados. Acabou. Acabou. Milênios de enganação, chega. Não aceitamos mais ser roubados pela corrupção. Chega de roubo. Para com isso. Não aceitamos mais ser pisados por pessoas arrogantes. Não dá mais. Para com isso. Esses poderosinhos aí, arrogantes, metidos à besta, pisando em todo mundo. Para com isso. Ninguém aguenta mais isso. Queremos viver plenamente a vida com felicidade, amor e sabedoria. É um direito que todos nós que existimos sobre este planeta Terra temos. Despertarmos para a felicidade, o amor e a sabedoria. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.